você está vendendo esmalte, é um idiota completo, né? Formado com pós-graduação. Né? Então a gente tem que entender o que passa na cabeça das pessoas, porque a gente tem que entender o inimigo. Né? A gente tem que entender com o que a gente vai lidar, tá certo? Então Nelson Rodrigues já dizia, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, eles são muitos. Então a gente tem que entender como é que a gente vai lidar com essas pessoas, e você tem que estar preparado, porque eles, por incrível que pareça, às vezes vão estar preparados, né? Não muito bem preparados. Né? Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, você tem que estar na queda de braço com esse cara preparado, o profissional é você. Você não pode perder para um idiota desse. Né? Ou seja, você estuda o sistema winner, né? Tem vezes que eu acho que o cara estudou o sistema loser, né? Ele não consegue lidar nem com o idiota, né? Então a gente tem que entender e saber isso. Eu fui pesquisar melhor para entender, né, o que é um idiota. Vamos lá. Disse de uma pessoa que carece de inteligência, de discernimento. Né? O discernimento é uma coisa interessante. Porque não interessa se é Polishop ou pirâmide, tudo é a mesma porcaria para ele. Né? Essa é a falta de discernimento. Não interessa se é uma empresa como a Polishop, com 1.200 produtos, ou aquilo que o vizinho dele fez lá, que nem sei se tinha produto. Né? Para ele é tudo a mesma coisa. Né? Tolo, ignorante, não conhece sobre esse assunto, é estúpido, né? Porque vão falar besteiras, vão falar, né? Ou seja, vão te sacanear. Né? Então, o idiota, ele tem essas características, né? É pretensioso, né? Disse de uma pessoa pretensiosa, vaidosa e tola. Né? Por que vaidosa? Porque a gente está num mundo, e a gente vai falar isso mais tarde, que as pessoas, elas preferem parecer mais bem-sucedido do que ser bem-sucedido. Entende isso? Ou seja, então esse idiota a gente tem que entender, porque muitas vezes está muito próximo de você, muitas vezes dorme com você. Né? Então a gente tem que entender e saber o que está por trás dessa pessoa, para a gente saber lidar. Né? Nesse 1 a 1, amanhã você vai estar com cara de manhã, você tem que entender com quem você está falando. Tá? Curioso como as pessoas têm certeza absoluta do que não fazem a menor ideia. Né? Como é que tem pessoas que parece que estão trabalhando contra um negócio aí fora? Né? Não sei porquê, não vem ao caso agora, a gente não tem tempo para avaliar isso. Né? Então você tem que ser o cara que vai ter as informações. Isso aqui é um negócio que você vai aprender, né? Vai ter informações e vai combater essa pessoa. Né? E na grande maioria dos casos você não está preparado e vai para casa sem dar uma resposta, ou seja, ninguém é obrigado a fazer um negócio, mas te ganhar numa discussão ou te dar um argumento que você não saiba responder porque você está mal preparado. Bom, um homem conversando com um sábio: mestre, qual o segredo do sucesso? Não ouvir ou discutir com gente idiota. Não acho que seja esse o grande segredo. Tem razão. O que acontece? Muitas vezes você fica ali o dia inteiro conversando com um idiota, deixa ele para lá. Né? Ou seja, você tentou ali rápido, não deu certo, vou embora. Né? Ele tem razão, tem razão. Não adianta ele jogar pérolas para os porcos, né? Deixa ele na ignorância dele. Você tentou, você fez a tentativa de salvar ele. É muito rápido, você já tem que chegar à conclusão que não deu certo e desiste. Né? Porque senão você vira um chato. Né? Tudo que você não quer é virar um chato desse tipo de negócio. Bom, a gente vai falar aqui agora do fim da era do emprego. Né? O mundo está de cabeça para baixo. Né? Ele não está só em crise, ele está em rearrumação. E a gente tem que entender isso. O que está passando na cabeça das pessoas aí fora? Certo? Bom, acabou a era do emprego. Começa agora a era do trabalho. Ou seja, acabou aquela história do cara que vai se esconder atrás de um emprego. Agora ele tem que produzir. Tudo é baseado na produção. Produza muito, ganhe muito. Né? Produza pouco, não ganhe nada. Né? Simples assim.
Era da informação. Novas tecnologias nos levarão a um novo mundo, praticamente sem trabalhadores. Valorize sua experiência. Esconda sua carteira de trabalho. Ninguém mais está seguro. Saiba entender as mudanças. Vamos parar de usar o papel da mesma maneira que um dia paramos de usar o cavalo. Profissões desaparecerão. Ainda assim, o mundo vai ficar mais inteligente e mais barato. Ou seja, as pessoas estão em fora e daqui a pouco a profissão dele nem existe mais. Ele precisa entender isso, ele precisa se mexer. Vou falar aqui um case importante, Instagram e Kodak. O que é o Instagram? Foi vendido por $1 bilhão ano passado, com 13 funcionários. Kodak decretou falência com 140 mil funcionários. Não se trata de recessão, mas de uma grande reestruturação. O comprador passa a fazer o trabalho do vendedor. Quando você paga uma conta online, você está trabalhando como caixa. Esse é um momento novo. E o que acontece? Se um negócio substituir o outro, como a gente está falando aqui, 140 mil funcionários, uma empresa que decretou falência, e outro que foi vendido por $1 bilhão tem 13 funcionários, a gente tem 139.987 pessoas aí fora procurando uma oportunidade. Nesse momento, a gente tem que aproveitar isso. O meu negócio cresceu como nunca nos últimos 1 ano e meio. Como nunca. Diamantes são feitos aí, a gente viu quem estava no navio em 5 meses, 6 meses, nunca ouviu falar em marketing multinível. No meu tempo da pedra aqui na Polishop, o diamante demorava 3, 4 anos. E cada vez mais, qual é aquela palavra? Não se espantem se ano que vem, daqui a 2 anos, tiver diamante de 1 mês, de 2 meses. Não se espantem. E não estou falando de pessoas reis do multinível. Estou falando de pessoas comuns, normais, empresários como eu e você. Eu estive em Belém do Pará 3 meses atrás. Eu falei, pessoal, reúne aí os principais executivos da cidade, principais empresários. Eu tive uma reunião grande lá. Aí o primeiro cara a falar chegou para mim e falou, olha só, meio marrento assim, falou o seguinte: eu queria te dizer que eu só estou aqui porque é Polishop. Eu falei, eu também. Aí a gente tem um negócio completamente diferente do que as pessoas têm aí nas mãos. Ou seja, a gente tem que entender que as pessoas inteligentes estão procurando um dinheiro, um negócio como o nosso. Outro case, o Waze, vendido por $1,1 bilhão com 110 funcionários. Quem não usa o Waze hoje está perdido. Conta com um trabalho gratuito de mais de 50 milhões de usuários que marcam no mapa onde é a próxima blitz da lei seca. Ou seja, a gente trabalha de graça, por isso que ele tem 100 funcionários e 50 milhões de contas. Instagram é a maior revista de fotos da história, com 100 milhões de pessoas preenchendo suas páginas, de graça naturalmente. Então o mundo está mudando, a gente tem que entender isso. Capítulo 3, o outro lado. Se você pode sonhar, você pode fazer. Então a gente vai entender que o outro lado da moeda é o empreendedorismo. É você fazer o negócio acontecer. Então o emprego está em crise, o empreendedorismo não. Nunca foi tão simples montar um negócio próprio. Era do fim do emprego é o efeito colateral de uma nova era, o empreendedorismo de massa. Estamos diante de uma nova revolução industrial, uma revolução que está nas suas mãos. E o que você precisa para ser um empreendedor? Qual é o DNA? Quais são as características de um cara como esse? Está ativo, atento às oportunidades. O idiota não está ativo, não está atento às oportunidades, está mais atento a te sacanear, mais atento em te puxar o tapete, porque ele prefere você como idiota. Você consegue entender isso? Se você começar a sair daquela categoria, ele se importa. Então, é o contrário de estacionar, acomodar. Então, seja diferente, desvie do rumo que todo mundo segue. Se a boiada está indo toda para lá, saiba que é o caminho errado. Inove, vá para o outro lado. Então, o que é um empreendedor? É aquele que tem a capacidade de implementar uma ideia.
né? Desconstruir uma realidade consolidada. Interessante, não é ter uma ideia, é implementar uma ideia. O idiota, o preguiçoso, ele fica em casa achando que ele vai inventar alguma coisa, que ele vai ganhar dinheiro para o resto da vida. E quem ganha dinheiro é quem faz a ideia acontecer, mesmo que seja de outro. Consegue entender isso? Então, desconstruam isso da cabeça de vocês. Só faz a diferença quem realiza. O sucesso depende muito mais de braços realizadores, força de vontade e disposição do que de cabeças geniais. Só precisa de força de vontade e fé, da própria capacidade de acreditar que o negócio vai dar certo, quando todo mundo diz o contrário, né? Isso é para qualquer negócio, não é para o nosso negócio. Eu estou falando de empreendedorismo como um todo, né? Vamos falar da cultura brasileira, né? Isso é importante a gente entender. O que é a cultura brasileira? Tem alta aversão a risco, a incerteza, né? Eles perguntam, mas isso aí vai durar para a vida inteira? Eu falei, sei lá, não me interessa. O seu casamento vai durar para a vida inteira? Você vai durar para a vida inteira? Nada do cara vai durar para a vida inteira, mas aqui tem que durar? Não faz sentido. Tem chance de ganhar ali. Não, tem chance de ganhar mais ali, mas enxerga a chance de perder. Ah, você pode ganhar 50 mil por mês, mas tem que pagar 2 mil? Né? Essa é a cabeça dele. Em 10 vezes que ganha tudo em produto. Porra, não é um bom negócio. O brasileiro ele foi criado para arrumar um emprego, de preferência público, com eterna estabilidade. E como é que começa esse empreendedorismo no Brasil? Motivado muito mais pela necessidade e falta de opção do que por inspiração e cultura, né? Tentei 3 anos, não arrumei um emprego, só me sobrou isso. Começa assim mesmo, né? Ou seja, não tem a cultura, não tem o hábito, né? Então saber empreender se tornou uma necessidade de sobrevivência. Charles Darwin já dizia, não é mais forte das espécies a que sobrevive ou a mais inteligente, mas a que está mais adaptada à mudança, né? Não é o mais forte, é o que está mais adaptado à mudança, né? Então adapte-se ou morra, né? Ou se encaixe em alguma coisa nova, né? Ou o que você fez até hoje provavelmente vai te levar a lugar nenhum, né? Você tem que dar o passo adiante. Esse aqui é um exemplo claro, né? Ou seja, americano é um cara que tem essa cultura, né? Desde criança, a criança pega a limonada, faz ali e vai vender para os amigos, né? Ou seja, se falou muito no começo aqui sobre venda, né? E é muito comum a pessoa, não, eu não gosto de venda, eu não quero isso. O que eu posso te dizer é o seguinte, se você está rico, não precisa vender nada, mas se está quebrado, você precisa vender, meu amigo, né? O luxo é só para quem não precisa. Se você não está nessa categoria, vai ter que se virar para vender. É assim que o negócio funciona, né? É assim que a cultura vai acontecendo. Bom, eu vou falar aqui agora sobre geração Y, né? Por quê? Vocês vão entender por quê. Nascidos entre 1978 e 1995. Quem é nascido entre 1978 e 1995? Quase todo mundo. Eu estou levantando, mas eu não sou não. Ou seja, mas mesmo que você não seja, você precisa aprender, porque vão ter, a maioria das pessoas, né? A gente está falando basicamente de quem tem entre 20 e 40 anos. Essa é a grande força de trabalho que a gente tem aqui. Então você tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Então, olha o que isso passa. Olha só, o que eu vou falar aqui não fui eu que inventei, né? Ou seja, isso é um estudo dessa geração, não tem nada a ver com multinível, tá certo? É um estudo dessa geração. Então é uma geração que desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos, prosperidade econômica e facilidade material. É uma geração familiarizada com a baixa durabilidade dos produtos. Quebrou, joga fora e compra outro. Geração afastada dos trabalhos braçais e sobrecarregada de prêmios e facilidades em troca de pouco ou nenhum esforço.
Processo ocorrido a uma aparente compensação dos pais, tentando ocupar a lacuna material que eles passaram e ao pouco tempo dedicado à família. Não se sujeitam às tarefas subalternas de início de carreira e desejam salários ambiciosos desde cedo. Expectativas fora da realidade, grande resistência em aceitar críticas negativas da criança. Crianças negativas não é bom aceitar também não, mas a grande resistência em aceitar críticas negativas e visão inflada sobre si mesmos. Comum que troquem de trabalho com frequência em busca de novos desafios ou em função de dificuldades típicas de qualquer carreira. Conselhos para a geração Y. Primeiro, continue ferozmente ambiciosa. O caminho ainda pode estar incerto, mas vai se acertar com o tempo. Apenas entre de cabeça no que decidir fazer. É uma geração que ela fica muito... Como é que eu posso falar assim? Ela não vai até o fundo, superficial, exatamente. Né? Já entendi tudo o que é esse negócio, né? Esses 15 minutos aqui já entendi, ou trabalhei 15 dias, já sei tudo, né? Ou seja, a vida e os negócios só funcionam quando você cai de cabeça. Se você cai de cabeça, você tem alguma chance de fazer isso acontecer. Se você não cai, você não tem nenhuma, né? Segundo, pare de pensar que você é especial. Você pode se tornar especial trabalhando duro por bastante tempo. Ignore todas as outras pessoas. Estão todas igualmente indecisas, duvidando de si mesmas e frustradas. Porque é comum uma pessoa ficar, passeando na vizinhança. Isso não serve para nada. Grandes carreiras consomem anos de sangue, suor e lágrimas. Como é que é esse negócio que eles falaram hoje, que eu vi pela primeira vez, se está doendo, é porque... Como é que é? Se está doendo porque está no caminho certo. Tipo isso, né? Vamos lá. A gente vai falar aqui sobre a geração anterior da geração Y, que é uma geração chamada Baby Boomers, né? Ou seja, são quem tem mais do que 45, 50 anos, né? Então, olha a diferença de como é que era a cabeça dessas pessoas, né? Então, aqui é um gráfico que no vertical é sucesso e no horizontal é tempo, né? Então, ele está disposto, está vendo aqui não é nem grama, deve ser terra, né? Preta, né? Então ele está disposto a trabalho duro durante muitos anos, né? Ele sabe que só depois de muito tempo a grama começa a ficar verde, né? Então a gente vai falar aqui num personagem que é a Ana, que é da geração Y, né? E esse aqui são os pais da Ana, né? Eles trabalharam duro por muito tempo, a grama preta, 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 até que depois de muito trabalho duro, durante muitos anos, começou a ficar verde. Agora, como é que era a realidade deles em relação à carreira? Primeiro, eles viam os próprios pais, né? Os pais deles fizeram a mesma coisa, trabalhavam duro muito tempo, né? E depois, né, veio a realidade, né? Então, como é que funciona? Quando esse cara, que são os pais da Ana, começaram a trabalhar, eles tinham uma expectativa baixa, né? E a realidade era melhor do que isso, tá certo? Então a felicidade é no positivo satisfação, certo? Vamos lá, agora vem a Ana, que é a nossa amiga geração Y, né? Então o que ela acha, né? Ela acha que vai ser verde desde o primeiro dia, né? Aqui é só esperar para o mundo ver como eu sou maravilhosa, né? Ela não precisa fazer nada, é só ela ficar parada ali que todo mundo vai ver que ela é linda, maravilhosa e por aí vai, né? E vai ser tudo flores desde o começo. Essas são as expectativas. E o que acontece? A realidade vai ser muito pior, né? Ela vai começar a se mexer e vai ver que não vai chegar a lugar nenhum. Então a expectativa é gigante e a realidade é péssima. Então o que vai acontecer? Um mundo aqui de frustração e desapontamento. Ela não estava esperando que ela precisasse trabalhar duro. Ela nem sabe o que é isso, para falar a verdade. Certo? E o que a Ana vê? Aqui, primeiro ela vê a imagem das amigas nas redes sociais, né? Tá tudo uma maravilha,
né, está viajando para o exterior a cada 15 dias. Né, as redes sociais trazem isso, né? O cara está quebrado a vida inteira. Aí posta a foto de 3 anos atrás, quando o avô dele levou ele para Disney, né? E acha que está tudo maravilhoso, né? Só que a realidade desse cara também é péssima, né? Aí ele finge que o negócio está ótimo. A Ana olha isso e fica doida, né? Então o que acontece? Começa a inveja e ineficiência, né? E dá essa margem enorme de frustração e por aí vai, certo? Então é importante a gente entender isso para a gente colocar na cabeça se a sua, você tem entre 20 e 40 anos, e se você está trabalhando com uma pessoa assim. Ela não tem noção que ela tem que trabalhar, tem que dar o sangue, tem que dar a vida, para depois começar a enxergar alguma coisa, né? Então administrem a sua cabeça e a cabeça das pessoas. Capítulo 5, tudo sobre multinível, mas nunca quis, enfim. Vamos lá. Indústria multinível e vendas diretas. Vamos falar um pouquinho aqui. Dados globais de 2015. 183 bilhões de dólares, com 103 milhões de pessoas envolvidas, e crescimento anual de 7,2% entre 2012 e 2015. E no Brasil, em 2015, 41 bilhões de reais, com 4 milhões de pessoas envolvidas e um crescimento anual de próximo de 5%. Certo? É muito interessante essa reportagem que eu vi, que dizia o seguinte: empresas tradicionais começam a estar envolvidas com multinível. Isso nunca existiu até 5 anos atrás, né? Então já estão envolvidas empresas como Citibank, Gillette, Colgate-Palmolive, Time Warner, Virgin, a OL, e essa reportagem diz: e no Brasil, Polishop. Não tem outra empresa no Brasil tradicional fazendo multinível venda direta. Enxergaram isso ainda. Ou empresas que não têm a possibilidade que a Polishop teve, que enxergou há 6 anos atrás, de fazer isso acontecer. Tá? E empresas como essas podem ter marcas fantásticas, mas nenhuma tem um potencial que a Polishop tem de fazer multinível. Tudo bem, Gillette é uma marca fantástica, mas quantos produtos tem? Né? Quantos produtos tem? Colgate-Palmolive também, tudo bem, ele pode gerar, mas não dá para construir um império com isso. Aqui a gente consegue. Bom, indústrias, né? Indústria da NFL, né? Futebol americano, 9,5 bilhões de dólares. E a indústria de música, 15 bilhões de dólares. De videogame, 76 bilhões. De cinema, 88 bilhões. Comidas naturais, 90 bilhões. E o marketing multinível, 178 bilhões de dólares. E o idiota fala que não funciona. Marketing multinível dá dinheiro? Olha, a única coisa que eu sei que dá dinheiro é mãe e pai. No marketing multinível você tem que trabalhar mesmo. Ou seja, a gente tem que entender, e a pessoa tem que entender que é trabalho, sabe? Sério, duro, forte, durante muito tempo. Ou seja, vem um cara e acha que é dinheiro fácil, que ele vai ganhar, cara, dá vontade de tirar logo. Eu falei, cara, volta outra vez, né? Com essa cabeça você vai gastar meu tempo e meu dinheiro. Não tenho muito para qualquer idiota, sabe? Você tem que vir com a ideia já certa, que é trabalho, né? Isso é pelo próprio bom senso, a pessoa já devia entender. Ele nunca ganhou 5 mil por mês e acha que vai ganhar 50 sem trabalhar. Enfim. Outro capítulo, seja o melhor. O que eu quero dizer com isso? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Já foi bastante falado aqui hoje, eu não vou falar muito mais sobre isso, mas você tem que entender que se você quer ganhar dinheiro com isso, você tem que ser o melhor. Ou seja, às vezes, a maioria das pessoas chegam para mim e falam o seguinte: vem cá, me diz aí o mínimo que eu preciso fazer para ganhar algum dinheiro com isso. E vem um ou dois que falam o seguinte: vem cá, quem mais ganha dinheiro com isso, fez como? O que ele assistiu? O que ele treinou? Esse é o que vai ganhar dinheiro, mas ainda é a minoria.
E você precisa entender isso. Né? Você muitas vezes fica procurando o cara que vai ser o fenômeno do seu negócio. E você tem que ser o fenômeno. É a única chance disso funcionar. Porque um fenômeno pode ser diamante, duplo, triplo, com nenhum fenômeno. Com pessoas normais, com pessoas comuns. Mas o que acontece? Se você fica procurando quem vão ser as pessoas fortes do seu negócio, vai chegar a pessoa forte na sua frente e vai achar que você é um idiota. Entende isso? Né? Ele vai falar o seguinte: cara, esse negócio é bom, mas com esse cara aí... Entende? Você tem que ser a pessoa certa. Porque a pessoa boa só vai querer entrar nesse negócio com a pessoa certa. Quantas vezes eu vi nesse negócio, eu quero chegar, deixa eu procurar um cara melhor. O negócio é bom pra caramba, mas deixa eu procurar um cara melhor para entrar, porque com esse cara não dá. Sabe? Então, tenha isso, porque é o primeiro passo para o negócio funcionar. Você tem que ser a pessoa certa. E uma coisa que foi falada aqui hoje, que eu falo sempre, é o seguinte: qualquer culpa desse negócio é sua. Esquece culpa disso, daquele, Deus, né? Usam Deus pra caramba também, né? Cara, Deus não tem nada com isso. Né? Não queira terceirizar a sua parte com Deus. Né? As pessoas acham que se Deus quisesse, Deus isso. Né? Saiba que só tem um culpado pro bem e pro mal aqui, você. Bom, uma outra coisa aqui que é importante: desistir nunca, render-se jamais. Né? Isso é a grande coisa de um vencedor, né? Que se fala tanto, não desistir. Em qualquer coisa na vida vão ter os períodos duros que vão continuar, mas os vencedores são os que não desistiram, são os que acreditaram mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Né? Então, quando a vida te der motivos para desistir, mostra a ela que quem manda nessa porra é você. O controle tem que estar na sua mão sempre, para tudo. Né? E as pessoas querem passar o controle sempre para o do lado. Os vencedores têm controle de tudo, a todo tempo, a cada segundo, né? Em cada pequeno detalhe do negócio. Né? Às vezes as pessoas nas coisas mais simples, mostrei o plano e ele ficou de me ligar. Não tem que ficar ninguém para te ligar, você que liga para ele. Né? O controle é seu em tudo na vida, aqui nesse negócio. Né? Segura o controle. Que vida que falou que vai desistir? Né? Quem manda é você. Né? Esquece a atmosfera. Então nunca desista. Qualquer negócio, né? Eu sou estudioso de biografias, de tudo, de esporte, adoro esporte. Né? Ou seja, qualquer um que chegou a algum lugar é porque nunca desistiu. Né? O fraco desiste e pula para o troço do lado. Né? De novo, é um negócio próprio. Quando você tem um negócio próprio, você aposta na própria performance. Né? A maioria troca tempo por salário. Né? Você entendeu e não se importa em ser recompensado pela produtividade. Né? Seja persistente e continue a andar quando a maioria começa a falhar. O cara do seu lado vai falhar. Né? Você vai, né? Alguém falou, acho que foi o Daniel que falou, mas cadê o cara aqui? Cara, dane-se o cara. Né? E tem até, fala, cara, o cara foi embora, eu estou aqui. Olha que legal. Né? Eu estou mostrando que eu sou diferente. Né? Alguns estão ficando pelo meio do caminho. Né? Persistência é a ferramenta principal desse negócio. O último capítulo aqui para terminar, amor. Né? Eu vou falar de dois tipos de amor. Né? O primeiro é amor pelo negócio. Você tem que brigar por isso aqui. Né? Você quer um exemplo melhor do que esse cara? Parece um doido. Né? Ou seja, mas porra, tem os maiores resultados. Né? Ou seja, você acha que a equipe que ele lidera tem alguma dúvida quando ele fala que o caminho é esse? Né? As pessoas adoram ver pessoas apaixonadas fazendo as suas coisas. Foi falado aqui hoje, a pessoa vai te medir. Quantas vezes eu vejo nesse negócio, estou vendo que você está há 1 ano fazendo esse negócio, sentir firmeza agora. Né?
Quem está começando, as pessoas te testam para ver se é só fogo de palha, e na maioria é mesmo, ele tem toda a razão, né? A maioria das pessoas não merecem o crédito que os outros dão para esse negócio, né? Então, lute pelo negócio, seja um apaixonado, brigue pelo negócio, né? Faça com vontade. E a segunda parte do amor é o seguinte: perguntaram para um casal de idosos: como os senhores conseguem manter um casamento que já dura 65 anos? Meu filho, nós nascemos em uma época em que, quando algo quebrava, nós éramos ensinados a consertá-lo e não jogá-lo fora, né? Então a gente tem que entender que assim que os negócios funcionam, assim que os negócios vão até o fim. Aqui a gente tem que lidar com amor, né? Eu vejo as pessoas brigando, né? Uma coisa que eu falo muitas vezes, o cara, né, a gente tem que ouvir o da online chegando e fala: porra, o cara do meu grupo, ele não... Aí eu falei: cara, esse cara é o melhor cara do seu time, é o que você mais xinga, né? Ninguém é perfeito nesse negócio, né? Você devia xingar o cara que não está aqui, que não apareceu, né? Mas o cara está aqui, está errando, todo mundo vai errar, né? Você tem que administrar essas coisas com amor, né? As coisas estão boas, vão ter sempre coisas que não estão boas, né? E você não pode, né, com ódio e coisas parecidas, é com amor, né, consertar as coisas que estão acontecendo, né? Então, conserte as coisas, né? O negócio é feito para isso, para você aprender a fazer as coisas, né, todos os dias, consertando e fazendo acontecer, não é trocando e vamos para o próximo, certo? Então, essa é a cabeça, esse é o final do que eu queria deixar aqui com vocês, né? Tudo isso que foi falado com uma pitada de amor, né? E as coisas vão durar para o resto da vida.